boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que nos estejam a escutar. O meu nome é Susana, sou sócia da Quantum Development. Estamos aqui para mais um episódio do Backstage da Liderança. Estamos aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito, o Armando Ceccato. A gente trabalhou juntos durante algum tempo, nos tempos de automotivo, lá no século passado. E é um prazer ter aqui, escutar um pouco da trajetória dele, de quem ele é, tanto do que está no LinkedIn oficial, que todo mundo conhece, como do que está por trás da história, esses tropeços de liderança para poder chegar aos níveis que ele chegou e criar um impacto na organização que ele criou e nas pessoas à volta dele. Então, bem-vindo, Armando, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Susana, prazer é meu estar aqui com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui para esse bate-papo do Backstage da Liderança. Legal. Então, antes de entrarmos assim, em algumas perguntas que a gente prepara, eu gostava de convidar a contar assim, de uma forma breve, quem é o Armando, assim, pequenos traços. Vamos lá. Bom, meu nome é Armando Martinez Ceccato, tenho 50 anos, sou casado com a Fabiana há 24 anos, pai do Fernando, que tem 17 anos, sou engenheiro mecânico. Somos dois. Me formei na Unicamp, Universidade de Campinas, uma das universidades top do Brasil, eu considero, e tenho muito orgulho de ter feito Unicamp. E tenho muito contato com a universidade até hoje, com os meus amigos que se formaram comigo. Entrei num estágio na Magneti Marelli, uma empresa também bastante conhecida no ramo automotivo. Ainda se chamava Magneti Marelli na época, ainda era do grupo Fiat lá na época, que ainda era Fiat, não era Stellantis. Stellantis. E de lá até hoje só trabalhei no ramo automotivo. Comecei como estagiário lá na área de manutenção, depois fui para a área de produção como estagiário ainda e fui efetivado como supervisor de produção. Isso foi em 1996. Isso. E aí, supervisor de produção por algum tempo, depois engenheiro de processo, engenheiro de produto, ainda na Magneti Marelli, e como engenheiro de produto eu recebi uma oferta de uma empresa que chamava Somera Liber, onde a Susana trabalhou, para ir para os Estados Unidos, abraçar um projeto que se chamava Projeto Amazon, era o lançamento da Ford, do EcoSport e do Fiesta. E eu decidi sair da Magneti Marelli para ir para a Somera Liber pela experiência de morar fora. Eu já falava inglês bem, eu já tinha um inglês bom, mas eu queria ter a experiência cultural fora do Brasil. Sim. E abracei isso, fui exatamente com o mesmo salário, na vírgula era exatamente o mesmo salário, ou seja, eu saí por causa do desafio mesmo e não por causa de dinheiro. E fiquei praticamente um ano nos Estados Unidos e voltei para morar na Bahia. Aí já foi um desafio de sair de região metropolitana de Campinas para ir morar na Bahia. Fiquei na Bahia de 2000, eu cheguei na Bahia em 2000. Fiquei na Bahia de 2000 até 2008. Fizeste aquela célebre, hiper, mega rápida construção de fábrica. Exatamente. Aí lá eu entrei como engenheiro de produto, depois passei a ser líder do time de engenharia de produto. E quando estava terminando o segundo projeto, já entrando em produção, a Faurecia, que já era Faurecia, não era mais Somera Liber, tinha sido comprada pela Faurecia, né, a Somera Liber, decidiu abrir uma fábrica na Bahia. Nessa época eu respondia para o diretor de engenharia, Francisco Pretel. E eu cheguei para ele e falei, eu quero ser o gerente daquela fábrica. Ele falou, você tá louco? Você é engenheiro, vai virar o gerente da fábrica? Eu falei, mas eu quero, eu já fui supervisor de produção, eu tenho experiência com produção, eu conheço de injeção, eu conheço bastante de plástico, e é uma fábrica pequena, eu acho que eu posso, não tem lugar melhor para começar. Eu falei, tá bom, você tá louco, mas eu vou apresentar o seu desejo pro senhor Armindo Abreu, que era o nosso vice-presidente na época. E ele apresentou no dia seguinte o Pretel me ligou e falou, você consegue estar em São Paulo sexta? Eu falei, lógico, para fazer entrevista? Consigo. Cheguei em São Paulo num dia assim como hoje, chovendo, atrasado, eu tinha que ir para Santo André, porque o senhor Armindo Abreu ia estar lá em Santo André por um espaço pequeno de tempo. Final das contas, eu cheguei atrasado para a entrevista e ele precisava sair para o aeroporto. Eu falei, então tá bom, a gente faz a entrevista, eu te levo no aeroporto. Peguei meu carro, ele ia de táxi, levei ele ao aeroporto e fiz a entrevista no carro. E final fui aprovado para ser o gerente da fábrica. Essa fábrica que ela falou que foi feita em tempo recorde, foi construída em 3 meses a fábrica. E aí fui gerente dessa fábrica por uns 2 anos e meio, e depois virei Program Manager, ainda na Bahia, depois vim para São Paulo, trabalhar com a General Motors, depois voltei para a Bahia para ser Program Manager global no último projeto do EcoSport. Esse projeto global eu trabalhei com a China, a Índia, a Rússia e Brasil. Viajei bastante nessa época. E aí
fui promovido para diretor de qualidade. Me fizeram uma oferta para ser diretor de planta ou diretor de qualidade. Eu decidi ser diretor de qualidade. Trabalhei mais uns 2 anos Já como tinhas diretor. trabalhado como planta, Já tinha querias ver o trabalhado outro como lado. exatamente. Eu quis ver um desafio novo. Minha carreira é muito movida por desafios, por Sim. coisas que me Que aprendas. me excitam a querer aprender mais. Exatamente. O final o aprendizado é o que me move. E aí eu fiquei 2 anos e meio como diretor da qualidade e me ofereceram o que foi, na minha visão, o desafio que mais me completou, que foi de ser general manager de uma joint venture entre as duas únicas empresas que eu tinha trabalhado na vida. Era uma joint venture entre a Faurecia e a Magneti Marelli, na qual a Magneti Marelli era a majoritária, porém o sistema de produção, Era tudo era a Faurecia. Faurecia. Então a Faurecia era quem escolhia o general manager e eu fui ser o general manager lá em Pernambuco. E essa foi uma fase que foi difícil, porque eu fui para João Pessoa, morar em João Pessoa, mas a minha família ficou morando em São Paulo. Foi a única mudança na qual eles não me acompanharam. Eu fiquei 2 anos e meio viajando todo final de semana Conheço isso. de avião para João Pessoa e voltando para São Paulo. Mas essa foi, como eu falei, a que mais me fez ganhar corpo, ganhar conhecimento do todo do negócio e não só do industrial, porque uma joint venture, além de tudo, tem a parte de um board, tem um board para quem você responde, que você tem que prestar conta a cada 3 meses. E 2 culturas diferentes, não é? 2 culturas diferentes. Tem um caixa limitado, porque apesar de ser uma joint venture entre 2 empresas gigantescas, ela tem o caixa dela, Claro, dela o então, caixa. uma gestão de stakeholders e de caixa. Exatamente, que é bastante peculiar. E daí, depois disso, eu virei diretor de operações da Faurecia na América do Sul, aí bancos mais interiores, tudo junto. E foi aí que eu comecei a ser preparado para ser o vice-presidente da Faurecia na América do Sul. Uhum. Assumi como vice-presidente da Faurecia da América do Sul no ano seguinte veio o Covid. Aí, durante o Covid, aquela confusão toda de ter que reduzir custos, porque as vendas foram bastante baixas. E aí a gente englobou a divisão de escapamentos, a divisão antiga FCM, né, Clean Mobility. E eu passei a ser responsável pela Faurecia, tudo da Faurecia na América do Sul inteira, até que 2 anos e meio, 3 anos depois, eu saí da Faurecia. Fiquei 6 meses num período de non-compete. Transição. E acabei entrando depois na Lear como vice-presidente de operações, onde eu fiquei até muito pouco tempo atrás como vice-presidente de operações da Lear na América do Sul. Então, 27 anos e pouquinho de carreira contando com estágio, 28 anos contando com estágio. Sempre no automotivo, mas fazendo um pouco de tudo. Eu falo que eu só não fiz compras de RH e financeiro. Acho que você fizeste. Talvez não tenhas feito departamento de pessoal. Exatamente. Eu nunca fui responsável pelo RH, mas como general manager, como vice-presidente, obviamente que está no guarda-chuva. Legal. Uma carreira maravilhosa, não é? Acho que... eu tenho orgulho na minha carreira e o que eu mais tenho orgulho é quantas pessoas que eu sei que passaram por mim ou que trabalharam comigo, que cresceram depois de trabalhar comigo. Isso eu tenho bastante orgulho. Que legal. É uma história brilhante, não é? Da gente escutar, a gente vai ficando emocionante. Eu, como passei vários dos momentos com o Armando, ainda me faz bater o coração, faz assim, lembrar coisinhas aqui na cabeça. Mas, voltando agora um pouquinho, então, para o início. Como é que era o Armando criança? O que rolava? Bom, meu pai, ele se formou engenheiro depois de mim. Essa é uma história interessante. Mas ele é um cara, ele é um mecânico, assim. Meu pai é um cara que adora mecânica, ele fez técnico mecânico, trabalhou em uma empresa só na vida. Tirando os empregos que ele teve, assim, de aprendiz, coisas assim, ele entrou na Caterpillar e fez a carreira inteirinha dele na Caterpillar. Acho que todo mundo conhece a Caterpillar, uma das maiores do mundo em máquinas pesadas. E era aqui em São Paulo, muito perto de onde a gente está aqui agora. E eu, desde pequeno, ele trazia as maquetezinhas. Então eu fui me apaixonando por automóvel ou coisas automotivas. Meu pai sempre trazia miniaturas de carro para mim e eu fui me apaixonando pelo automotivo desde pequeno. Eu sempre gostei muito de carro. Meu pai era aquela pessoa que mexia no próprio carro, não levava o carro no mecânico para nada. Qualquer problema que tinha... Nem nada. Tinha os equipamentos todos. Tinha tudo, exatamente. Tem o quarto de ferramentas dele, que ele tem na chácara que ele tem, é impecável e tal. Então eu fui tomando gosto por aquilo e aí, naturalmente, fui para a carreira de engenharia. Mas quando eu
prestei. Minha mãe é espanhola, eu sou espanhol também. O tal do E, Martinez. o Martinez do meio vem dela. E eu estudei, fiz o segundo grau num colégio espanhol, que é um colégio que tinha muito mais orientação para as áreas de humanas. Você morava aqui em São Eu Paulo? morava em São Paulo, sul de São Paulo, nasci em São Paulo. 74, né? 50 anos agora. Da minha irmã. E morei até os 17 anos, até entrar na faculdade, eu morei em São Paulo, sempre morei em São Paulo. E quando eu estava lá com 16 anos, que eu fiz trainee de vestibular, eu fiz trainee só na USP, né, só na FUVEST. Fui bem até no vestibular e tal. E já estudava no colégio espanhol, e aí eu fiz um cursinho mais específico para a área de exatas, porque o colégio era muito voltado. E nesse cursinho eu decidi que eu ia prestar, eu estava confiante que eu dava para prestar só as faculdades públicas, que eu não ia fazer nada privado, porque eu achava que eu tinha condições de passar nas públicas. E os vestibulares são todos muito próximos dos outros, então eu prestei ITA, Unicamp, Unesp e USP. Fiz os 4 vestibulares, do ITA foi o primeiro, e eu falo que foi o que me fez passar nos outros 3, porque a prova do ITA era tão difícil, mas tão difícil que eu depois peguei ela e fiz ela inteirinha, exatamente, aí fiz ela inteirinha, porque eu sabia que eu fui mal, eu sabia que eu não tinha passado, teve exercício que eu não consegui sequer resolver, eu tive que chutar, no final das contas. E aí ela me fez estudar mais para passar nas outras, porque eu sabia que naquela ela não ia dar. E aí eu passei nas outras 3. Só que eu passei direto na Unesp e fiquei na lista de espera da USP e da Unicamp. Então eu peguei a lista dos todos aprovados e comecei a cruzar nome. Eu falei, esse cara passou nas 3, então esse vai ter que escolher uma, já é um a menos nas outras 2. Esse cara passou nas 3, vai ter que escolher. Quando eu fiz tudo isso aí, eu falei, eu passei nas 3 também, porque os caras que estavam na minha frente, tinha muita gente que estavam em 2, ou nas 3. E aí meu pai falou, e agora? Se você passar nas 3, o que você vai fazer? Aí minha mãe, vai fazer USP, é lógico, né? Do lado de casa. A mãe não queria que eu fosse morar fora. Que o filho fosse pra fora. Daí ele, por que vai fazer USP? Não, porque é aqui do lado. Mas em USP ele entrou em eletrônica, ele sempre quis fazer mecânica. Daí eu falei, não, pai, mas pode ser que eu faça eletrônica. Eu não queria nem dar razão para um, nem dar razão para outro. Ele falou, tá bom, eu tenho uma ideia. Você vai trabalhar, porque isso era no dia que eu vi que eu iria passar nas 3, eu ainda não tinha saído, que tinha passado nas 3. Falou, as 2 próximas semanas você vai ficar uma semana trabalhando com... Meu pai era diretor industrial da Caterpillar. Começou lá como almoxarife e saiu como diretor industrial. Qualquer semelhança com a tua carreira também. Mera coincidência. Mera coincidência. E aí ele tinha embaixo da responsabilidade dele o time de manutenção. Ele falou, então você vai ficar com o meu time de manutenção eletrônica uma semana, com o meu time de manutenção mecânica uma semana. E aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Então eu fui trabalhar como se eu fosse um aprendiz de mecânica ou de eletrônica e fiquei lá trabalhando um bom tempo com eles, né? Entrava com meu pai, saía com meu pai, né? Ele ia junto com ele para o trabalho. E ali eu decidi fazer mecânica. Depois disso eu decidi fazer engenharia mecânica e não eletrônica. Naquela época a eletrônica estava na moda, por isso que inclusive eu coloquei como segunda opção na USP eletrônica, mas acabei decidindo fazer mecânica. E essa experiência como aprendiz da manutenção me fez ver como era uma fábrica, me fez realmente entender o que era uma fábrica. Então, dali eu já sabia que depois que eu me formasse eu ia querer trabalhar numa fábrica. Eu tenho muitos amigos que são engenheiros mecânicos que nunca pisaram dentro de uma fábrica, que foram trabalhar com banco, foram trabalhar em consultoria. Muito engenheiro, que às vezes até ganha mais dinheiro. Mas são escolhas, né? São escolhas. E aí isso fez com que eu fosse fazer engenharia mecânica e trilhou um pouco do meu caminho. E aí eu fui morar fora de casa, porque minha mãe não queria. Fui para Campinas Eu passei na universidade com 17 anos, mas no primeiro dia de aula eu já tinha 18 e fui morar com 18 anos fora de casa e nunca mais voltei a morar com meus pais. E como foi esse início de morar fora? Ou seja, você contou primeiro uma história de persistência, não é? Você meteu uma coisa na cabeça e foi lá para fazer aquilo que teve uma sorte, né? Às vezes a gente também tem de na sua família ter como já testar um cheirinho daquilo que você iria fazer para a frente. Como é que foi depois esse início? Fez o curso como foi e como é que foi o início de... O primeiro semestre é aquele semestre que é novidade, tudo, né? Numa universidade pública, morando sozinho. Na verdade, o primeiro mês eu morei com uma tia do meu pai, que era uma tia-avó minha. Depois fui morar com o filho dela, aí depois fui morar numa república. Até me situar, achar onde os amigos iam morar e tal. Fui morar numa república, três amigos, eu e mais 2 amigos.
E daí para frente, meu pai ainda me ajudava com alguma coisa, mas daí para frente ele começou cada vez mais, não porque precisava, mas para me formar também, né, para formar como pessoa. Ir cortando. Começou aí falando, ó, você mora com 2 amigos, o apartamento era dele, o apartamento era do meu pai, era um apartamento do tamanho desse estúdio aqui, bem pequeno, mas pequeno mesmo, a gente dormia em beliche e Sim. tal. Ele falou, o apartamento é seu, você não paga aluguel, seus amigos lá contribuem. Então eu vivia meio que com o aluguel dos meus amigos lá e meu pai não me dava mais dinheiro. Eu falo pra ele que eu dei lucro pra ele até na faculdade, porque ele comprou o apartamento por $10 mil e vendeu por $20 mil, ou seja, ele dobrou o investimento em dólar enquanto eu estava na faculdade. E aí eu vivia com a conta de luz era eles que pagavam, os supermercados eram eles que faziam, tal, Claro. e eles não me pagavam aluguel. Claro. Então já comecei a negociar aí nessa. E aí o primeiro semestre foi muito bom, passei em tudo, eu tinha uma base forte, não vou falar que foi fácil, mas Sim. foi muito bom. O segundo semestre é que eu entendi o que era uma universidade Segundo para o terceiro semestre. do nível da Unicamp. A coisa começou a ficar mais difícil, já precisava estudar um pouco mais, não dava para ir tanto para barzinho, não sei o que lá. Mas, e aí você começa a ter visitas em empresas, a participar um pouco mais de... Eu cheguei a fazer iniciação científica, trabalhar com professor, ajudar Desde professor. que querias Tal. fazer isso, não é? E foi andando, e meu estágio, quando eu comecei a fazer estágio no final do 4º ano, me deu certeza do que eu queria mesmo. Quando eu entrei na Maete Marelli e vi aquelas máquinas todas produzindo injeção eletrônica, na época era começo da injeção eletrônica, era uma fábrica assim, fantástica. Eu vi que era aquilo que eu queria fazer para a vida mesmo. O que era isso que você queria fazer para a vida? Então, Está no meio das máquinas. E que não, mas acho que era fazer parte do processo de produção de um carro, era ter orgulho de falar, isso aqui tá entre as coisas que eu faço no meu trabalho, poder mostrar, poder ter orgulho de falar, esse carro que eu estou andando, eu sei como foi feito. Uhum. Mas mais do que isso, era aquele... Eu adorava andar no chão de fábrica, falar com o operador, falar com o manutentor, falar com... Eu tinha essa vontade de aprender, e eu sabia que aprender é com quem faz, né? Obviamente que os professores, não estou desmerecendo os professores aqui, adoro os professores e tenho muitos amigos professores, meus 2 tios são professores universitários da USP. Acho fantástica a carreira de professor, talvez um dia eu queira ensinar, porque eu gosto muito de ensinar, mas eu sou daquele que aprende fazendo mais do que aprende vendo um curso ou assistindo um curso. E por isso o chão de fábrica sempre me fascinou muito, porque eu consegui aprender muito do que na teoria eu tinha aprendido na faculdade, como é que de fato acontece no dia a dia. E esse início de carreira, ele foi como você imaginava que ele fosse? Não, nem perto do que... O que é que foi melhor? O que é que foi você pensa mais que você vai se difícil? formar engenheiro, você vai começar a desenhar peça e já poder assinar projeto e coisas desse tipo. E eu comecei na manutenção como estagiário. Mão na graxa. Exatamente, com a mão na graxa. E o meu trabalho de graduação na Unicamp foi sobre TPM, Total Productive Maintenance, que é algo que me fascina até hoje. Os japoneses, como sempre, ensinando a gente a fazer as coisas, né? E eu tive a oportunidade de fazer o treinamento do TPM, que era um treinamento muito caro na época. A Unicamp pagou para a Maete Marelli pagou para um estagiário fazer o treinamento, porque era algo que ela estava tentando implementar. Então eu tive a sorte de pegar a teoria do que eu tinha aprendido, juntar com o meu trabalho de graduação e fazer isso no chão de fábrica. Então teve aquele fim de semana onde a gente faz a limpeza inicial do TPM, que eu entrei dentro de uma máquina de uma fresadora CNC, para deixar a máquina que estava um lixo numa máquina que parecia nova. Então foi realmente algo que eu aprendi fazendo, e depois, quando eu virei supervisor de produção, eu tinha a responsabilidade sobre 2 injetoras de plástico e mais várias bancadas de trabalho onde se montava o cluster automotivo, o painel de instrumentos. E ali eu também estava sempre, quando dava um problema de processo, entrando na injetora, vendo como é. Então, eu estou curioso por natureza, aprender fazendo, aprender resolvendo problemas, e isso me dava muito prazer, mas eu achava que o engenheiro
não ia ser essa a vida do engenheiro, né? Ia sentar lá numa mesa, ia fazer projeto e mandar os outros fazer. Exatamente. Você pensa, quando você está lá no curso de engenharia, você não se imagina fazendo isso, mas acho que isso vem muito de mim, né? Não é que a indústria me impôs isso, eu que quis. E o que é que você aprendeu com isso? O que é que isso projetou? Se a gente pensar naquela carreira que você contou no início, o que é que esse espírito de curiosidade, por um lado, e esse espírito de ir lá conhecer, pôr a mão na massa, e esse espírito de ir falar com as pessoas para entender, o que é que isso agregou nessa sua construção? Eu vejo que no meu próximo, depois de ser supervisor de produção, para eu ir para engenharia de processo ou de produto, aconteceu porque as pessoas me viam como alguém que ia atrás de resolver o problema, ia até o fim das coisas, fazia as coisas até o final. Então esse contato todo que eu tinha com as pessoas, de perguntar, por exemplo, eu estava lá como supervisor de produção, eu ia atrás do cara da engenharia, eu ia atrás para ajudar a resolver os problemas. Eu acho que isso me fez ter mais visibilidade dentro da Marelli no começo, e aí surgiu a vaga de engenharia de processo. E na vaga de engenharia de processo, aí eu tive a oportunidade de tocar mais áreas de uma vez. Inclusive, teve uma experiência bastante interessante, que naquela época a Marelli teve que fechar uma fábrica na Argentina e transferir para o Brasil, e eu fui o engenheiro de processo responsável por aprender todos os processos de lá e trazer para o Brasil. Porque viam em mim essa vontade de aprender. E a velocidade também de aprendizado. Né? Então, eu acho que isso aí me deu essa chance de fazer o primeiro movimento entre áreas, né? Se bem que eu já tinha ido da manutenção para a produção, mas aí é tudo meio que um ajuda o outro, né? E aí eu fui para a engenharia de processo, onde eu pude tocar mais áreas de uma vez. Trabalhar com logística, trabalhar com aí nessas transferências. Primeiras funções e também quando passou para a Faurecia, você estava como contribuidor individual, você ainda não Exatamente. tinha equipe, não é? Como supervisor de produção, eu tinha uma equipe, mas é diferente, né? Você ser supervisor de produção, a sua equipe, é o seu time, lógico, muita gente, mas é todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você não tem equipes multifuncionais, né? Multidisciplinares. E o que é que você acha que as pessoas diziam sobre você, sobre o Armando? Quais seriam as 3 ou 4 palavras assim, o Armando... Ele ouve a gente. Eu acho que essa era uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, o meu time eu não comentei, mas o meu primeiro supervisor de produção eram 80 mulheres. Eu supervisionava 80 mulheres e 2 homens. Meu time era... E isso era uma coisa que, pelo fato de eu buscar conhecimento, eu ouvia muito elas. E isso foi algo que, sem dúvida nenhuma, me marcou desde o começo da minha carreira. E você levou isso... Para sempre. Para sempre. E tem aquele negócio, depois que você acha que sabe demais, aí talvez você pare de usar tanto o ouvido, mas aí você percebe que tem algo que você não está sendo você mesmo. Então eu me considero um bom ouvinte, eu acho que isso é uma das coisas que no começo da minha carreira admirava talvez meus superiores, é que apesar de jovem eu tinha, por essa vontade de aprender, eu ouvia muito, eu era um bom ouvinte. Outra coisa é a sede de conhecimento, a vontade de aprender, e outra é de ir até o fim. Naquela época, né, era um executor bom, um cara que fazia... punha a mão na massa. E punha a mão na massa. Legal. E você depois foi para a Faurecia, não é? E aí, o que foi o primeiro grande desafio nessa segunda parte da carreira? O primeiro grande desafio foi, primeiro, eu cheguei lá nos Estados Unidos e era eu e mais ninguém, só tinha eu de brasileiro de produto lá, e aí eu tinha que ir, imagina, você chega lá, um brasileiro, nos Estados Unidos, com 26 anos. O miudeco, como dizia o Abreu. Exatamente, 26 anos de idade, e aí você senta para trabalhar com um time, todos engenheiros americanos com mais de 35, engenheiros já experientes, né? Alguns sêniores, inclusive, alguns de 50 anos. E aí você fala, nossa senhora, como é que eu vou conseguir arrancar desses caras o que eu preciso arrancar? Porque é diferente você estar num chão de fábrica e tentar conseguir informação do que você estar num monte de gente velhaco que o cara... Lá vem esse moleque vai ficar aqui me atrapalhando? Eu estou trabalhando, ele quer aprender. Então, esse foi o primeiro desafio.
E como é que você lidou com esse desafio? Eu, Porque eu, você teve eu, sucesso nisso. Eu sim, eu lembro-me que tive foi sucesso, eu tive sucesso, O eu que é que tive você sucesso. fez? O que é que você diria que foram os principais Eu acho elementos? que um pouco foi a humildade de chegar e falar, ó, eu sei que eu nunca... Porque, além de tudo, eu nunca tinha trabalhado com painel de porta na minha vida. Eu ia fazer um painel de porta, aliás, eu ia fazer uma porta Uma inteira. porta inteira. Não era só o painel de porta, era uma porta de um carro. E aí eu cheguei e falei, ó, eu não conheço o produto, eu conheço bastante de injeção de plástico, eu conheço de molde, eu conheço disso, porque eu tinha sido engenheiro de processo e produto de plástico, né? Mas eu vou precisar de um tempo. E aí eu cheguei pro Program Manager, eu falei, quem é o cara para eu encostar? Então, eu acho que essa conversa foi muito importante. E Para aí, dar foco. exatamente. E aí ele me apresentou o Steve Jones, que era o mais sênior do time, e que é um amigo meu hoje. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu encontrei com ele, com esse cara para tomar uma cerveja com ele, porque é um cara que eu admiro, assim, é uma liderança diferente, é uma liderança técnica, não é uma Uhum. liderança de business, né, uma Sim. liderança técnica. Mas é um Também cara é que eu admiro, importante. que se aposentou já, que eu admiro de um jeito grande. Então esse cara me facilitou. Esse cara, onde ele me colocava para, né, o cara era o sênior. Aí ele tinha graduação. Exatamente. Então isso aí facilitou demais o meu trabalho. E sempre que eu tinha uma dúvida que eu sozinho não conseguia resolver, Cruel. eu recorria a ele. E o tempo desse projeto era muito desafiador. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o tempo para entregar protótipos, as primeiras portas que foram feitas Sim. lá nos Estados Unidos, protótipos, era muito desafiador. Então, essa facilitação que ele me fez lá, Uhum. e inclusive a aculturação, aculturamento, me ajudar a onde ir nos Estados Unidos, o que fazer, o que não fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, porque não tem jeito melhor de você aprender uma cultura do que fazendo as coisas erradas. Agora, se alguém já te fala, ó, isso não pode fazer, aquilo lá não pode fazer, melhor, Sim, melhor claro, ainda, né? claro. E ele me ajudou demais. Ele é britânico, ele não é um americano. Então também já tinha passado pelo Então, processo. ele já passou por se aculturar nos Estados Unidos. Então, isso foi muito bom. É um cara que eu me lembro nos Estados Unidos de ter me ajudado demais a ganhar, conquistar o espaço lá. E depois foi, depois de começar, depois Aí do você já primeiro mês, ganhou confiança. exatamente. Aí você ganha confiança E e tinha o consegue. status dele que abria as portas, não é? Mas teve Exatamente. uma facilidade aí que você contou, não é? Que você teve, de alguma forma, a consciência que eu preciso saber quem é a pessoa que me vai ser o meu sponsor. Exatamente. Não é que me vai ajudar e vai É. ser sponsor, porque entrar às vezes pelo... não ia dar E certo. logo que eu cheguei, eu fui lá no Cédric Ballarin, que era o francês, que era o program manager do projeto, e ele falou claramente, esse cara aqui, você encosta nele, esse cara é sensacional e você vai conseguir fazer o que você Legal. precisa. E aí você aprendeu essa gestão cultural e se colocar. Aí você voltou para o Brasil e aí virou plant manager lá na Bahia. Conta um pouquinho É, dos ups e dos downs, do que é que foi bem e quais foram os principais os essa, tombos aí. essa experiência foi muito interessante, porque enquanto se estava construindo a planta, pouquíssimas pessoas sabiam que eu seria o responsável da planta. Então eu ainda era engenheiro de produto, ainda tinha que fazer o meu... Mas já Então eu estavas. trabalhava das 7h30 até as 4 e pouquinho, que era sair às 5 da Ford, né, do horário do administrativo. E aí eu ia para Dias Dávila para acompanhar o finalzinho do dia da obra. E eu fiquei fazendo isso por 1 mês e meio, mais ou menos, até que puderam falar que a planta ia... Tinha gente que nem sabia que ia abrir a planta na Bahia. E até que puderam falar que ia abrir a planta e que era eu que ia cuidar da planta. E aí eu vim para São Paulo para contratar as pessoas aqui em São Paulo, decidir quem de São Bernardo ia e tal. E a gente montou o que a gente chamou de core team da planta, Sim. que eram 14 operadores Onde é que veio essa logísticos. ideia de ter um core team e depois o resto? A ideia eu acho que partiu do Sr. Armindo, se eu não me engano, partiu dele a ideia. Mas é uma ideia fantástica dele, do Celso Silva, na época, que era o diretor de RH, de fazer esse núcleo duro, né? Esse núcleo Mais maduro, que... mais unido. Exatamente. E aí trouxeram operadores que alguns tinham começado a carreira em São José dos Pinhais, tinham passado por São Bernardo e estavam indo para Dias Dávila, outros eram de São Bernardo. E esses a ideia era ser 14, no final acabaram sendo 18 pessoas. Alguns eu contratei do mercado, vim para cá, contratei, ficaram 2 meses em São Bernardo e depois foram para lá, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque eu consegui ali montar um núcleo de pessoas que não eram novas para ir para a Bahia, e depois trazer outros que eu tinha contratado na Bahia para São Paulo, e esses aí ficaram 1 mês mais ou menos até irem para lá, para daí formar o time da planta. Então,
supervisor de produção, que era o Luiz Amaral, veio de São José dos Pinhais, o logística, que era o Ronaldo Sabino, veio de São José dos Pinhais. Então, era interessante que você tinha um núcleo de pessoas que já eram experientes, já conheciam a empresa, já conheciam a cultura, que é uma cultura que era muito importante, o sistema de produção e tudo mais. O toque do Armindo. Exatamente. Então, isso tudo fez com que o lançamento fosse um sucesso, fosse um lançamento em tempo recorde, atendendo a qualidade do cliente, que na época era a própria Faurecia, que era a SAS dentro da Ford, mas conseguindo fazer tudo dentro do prazo. E o primeiro ano foi um ano excelente, assim. Aquela fábrica eu acho que se pagou em menos de um ano. Foi bem rápido. E era o produto mais rentável da Faurecia na América do Sul. E aí começaram a querer economizar demais, porque dava dinheiro demais, mas tinha que economizar demais. E um fim de ano foi o momento mais duro daquela fábrica. Eu ainda era o plant manager. Eu estava de férias e a fábrica estava sendo cuidada por uma outra pessoa, que era o meu superior, na verdade. Cuidava da fábrica de Camaçari. E, infelizmente, a fábrica teve um problema num molde de injeção, que era um molde francês e tinha componentes críticos, e acabou parando a Ford por algumas horas, fazendo incompletos. Parar não chegou a parar, fez bastante carros incompletos. Tá? Eu tive que voltar das minhas férias. E esse foi o momento onde eu aprendi o quanto era importante firmar ou não quando a gente fala não. A Ford tinha feito uma consulta se podia trabalhar naquelas férias, que ia ter férias coletivas, e foi cancelada tipo 10 dias antes. E a minha opinião foi que não dava para trabalhar, porque tinha manutenções corretivas seríssimas que tinham que ser feitas. Mas no final, a força do cliente acabou sendo maior e fez com que a fábrica não parasse, todos os fornecedores trabalhassem, e infelizmente durante essa parada teve esse problema. Foi recuperado rapidamente, mas foi um dos momentos mais difíceis meu como dono da fábrica, vamos dizer assim, né, como o responsável número 1 da fábrica. Enfrentar aquele fracasso de deixar o seu cliente sem a peça que você precisava fornecer. Então esse foi o teu primeiro grande papel como líder. E aí desse líder vamos fazer um fast forward, como VP América Latina. O que é que mudou nesse papel de líder, entre o líder lá de Dias Dávila e depois... É um fast forward grande. Eu sei. Mas para trazer a gente contraste. sempre carrega os aprendizados de tudo que passou. E eu vou passar por um breve... No meio do caminho eu fui program manager por muito tempo. A única função que eu fiquei mais tempo assim, é que ser program manager é diferente, porque você faz um projeto, depois faz outro, faz outro. Então você acaba tendo renovações dentro da mesma função. Né? E eu acho que a função de program manager me ensinou muito a transitar entre o chão de fábrica, entre as áreas todas, e fazer... porque o program manager não é chefe de ninguém. Não, é por influência. Ele é chefe do projeto, só. Como é que ele lidera? Ele lidera pessoas que são de outros departamentos. Mas então, como é que ele faz isso? Ele faz ele faz formando o time. O único jeito que o program manager tem de fazer liderança é realmente formar um time, é fazer com que a relação entre o time seja melhor do que a relação do time com o departamento. Ou seja, é fazer com que aquele time se sinta um time. E essa... Mais do que o que fazer, é a dinâmica entre as pessoas. Exatamente. E isso... Por isso que eu falo que essa função de program manager é a função que me fez crescer na carreira, porque é aquela função onde você não é chefe de ninguém, você não faz com que as pessoas façam porque você mandou, você faz com que as pessoas façam porque ela acredita, e trabalhando daquele jeito em time é o melhor jeito de conseguir atingir o resultado. Porque o resultado no final de um projeto é lançar o projeto com qualidade, tempo e custo. E aí não é a engenharia que faz sozinha, não é processo que faz sozinho, não é a logística que faz sozinho, não é custos que faz sozinho, não é o program manager que faz sozinho, ninguém faz sozinho. A soma dos indivíduos não vai dar o projeto. Exatamente. Trabalhar interno. Então, essa função me fez entender como que é liderar equipes. E ser um vice-presidente não é cuidar de cada pequeno detalhe da empresa. Você não pode, você tem que estar atento para o que o seu time traz de necessidade para você. Você tem que estar atento no futuro. O vice-presidente, eu falo que tem que estar pensando muito mais no futuro do que no presente, porque se ele estiver pensando... Era possível na Faurecia?
Como é que tu fazias essa Esse é o grande, integração dessa aparente dualidade, não é? esse é o grande dilema. Quanto mais para cima você está na liderança, mais solitário fica a sua Sim. liderança. Mais solitário você se sente. Então, não é tudo que você pode confidencializar, falar com o seu time, não é tudo que você pode abrir para o seu time. E numa empresa multinacional. E numa empresa multinacional, onde você às vezes recebe ordens, para piorar um pouco a coisa, que tem 3 divisões completamente com ordens diferentes. interiores, bancos e escapamentos, cada um querendo fazer uma coisa. E aí você responde para um quarto, né? Você não responde para nenhum dos 3 líderes, você responde para um quarto diretamente. Esses momentos de, putz, quem que eu sigo, são momentos solitários. São momentos que você tem que, às vezes, consultar um outro líder seu anterior que está fora da jogada. Que era o que eu fazia, consultava os antigos vice-presidentes, né, da Faurecia com quem eu trabalhei. Ou seja, você teve sempre contactos e mentores que você não tentava fazer tudo sozinho. Você deixa-me trocar ideia. Deixa eu ver se ele já passou por essa experiência, deixa eu ver o que ele fez. Isso é algo que sempre conecta com aquela humildade Exatamente, de não ter todas as respostas. Porque no final das contas você tem que, numa vice-presidência, você tem que saber controlar o seu tempo, senão... E que mais você tem que controlar além do tempo? Você tem que controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Você tem que controlar o que é briga sua ou o que não é briga sua. E, aliás, isso eu gosto de trazer uma frase que meu pai, lá atrás, antes de eu entrar na faculdade, colocou. Eu tinha uma escrivaninha que tinha um acrílico em cima, ele colocou essa frase embaixo da escrivaninha, que é Deus me dê coragem para enfrentar, para mudar as coisas que eu posso mudar, paciência para aceitar as que eu não posso mudar e sabedoria para saber quais eu posso mudar e quais eu não posso mudar. Porque se você tentar brigar todas as brigas, né, não dá. Em última análise, você só se controla a si mesmo. Você se esgota, exatamente. Se você é o estoicismo. A gente, na Quantum, é uma das bases do trabalho que a gente faz. Começa por aí. Então, e essa frase sempre me pautou. Claro. Até porque veio do seu pai, O que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. O que não adianta, por mais que eu gaste a minha energia, eu não posso mudar. Eu não vou mudar a empresa que eu trabalho. Eu posso mudar poucas coisas dentro dela, mas a empresa, a cultura, eu não vou mudar. Então eu não ia mudar o fato de que eu tinha 3 chefes ou 4 chefes. E eu também não ia mudar o fato de que era impossível agradar os 4 sempre. Sim. Então eu procurava gastar o menos tempo possível nisso, e aí por isso buscar ajuda às vezes para saber como é o jeito mais fácil de fazer, para poder gastar o tempo no que eu preciso gastar. Então eu sempre tentei dividir pelo menos 30% do meu tempo olhando para o futuro, porque se eu não parasse para olhar o futuro, uma hora ele ia chegar e eu não ia estar preparado para ele. Ia ser bombeirol. Exatamente, e aí eu ia ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Então, essa disciplina de se controlar, de ter o seu tempo para pensar no futuro, é algo que é importantíssimo numa liderança desse nível. Enquanto que lá, na planta, obviamente que você tem que olhar para o futuro da planta, mas você olha naquela época que você vai fazer o budget, e você olha para o futuro de 1 ano, às vezes 2 anos, mas tem alguém se preocupando com o futuro de 4, de 5, o time de vendas, o time de programas, o próprio VP da divisão, tá? Então, são lideranças. E aí eu não estou falando porque as pessoas que você está liderando estão de um nível mais alto, é porque o tamanho do negócio é completamente diferente. Você está cuidando da divisão, você não está cuidando da planta. Da chafarica, como chamava o outro, não é? E aí então, você falou nessa transição de líder de uma coisa mais gerenciável, não é? Para essa da vice-presidência, você falou a transição pelo Program Manager, em que o que foi relevante é a questão de eu tenho que montar uma equipe em que as pessoas queiram trabalhar juntas e estejam alinhadas relativamente a algo que vão entregar em conjunto, que uns dependem dos outros. Isso mesmo. O segundo, você falou de ter tempo para balancear entre o que está acontecendo aqui e olhar o futuro. E você falou de foco naquilo que você controla e influencia e menos naquilo que você não controla. É isso que são os 3 principais elementos? Ou como é que você falaria sobre a sua palavra? Eu resumo assim.
eu diria que um bom líder tem que entender muito bem o seu time, e aí a parte que você falou de fazer com que o time trabalhe em conjunto como um time para entregar um único resultado, você tem que ouvir muito, então você tem que prestar atenção nos sinais que o seu time está trazendo, e às vezes eles não são só verbais, às vezes não são verbais. Sim. Você tem que ter muito controle do seu tempo, e isso, para mim, é uma das coisas mais importantes porque se você for tentar fazer tudo o que te pedem para fazer, seja vindo de cima, ou que te pedem ajuda vindo de baixo, ou que às vezes seus pares pedem para fazer, você trabalha às 24 horas e não dá conta de fazer. E ter controle sobre o que você vai fazer, sobre o que você quer fazer, sobre o que você precisa fazer, é fundamental para fazer isso com qualidade, para poder, porque na hora que você vai, por exemplo, eu costumava e costumo ainda dividir minha agenda bastante bem entre cliente, time e política da empresa. Sim. E dentro da política está o futuro também. Sim. O futuro faz toda parte essa disso. dinâmica organizacional. São os três grandes divisores de tempo. E deixar tempo para coisas imprevistas, porque elas sempre vão existir. Sim. Né? Então, fazendo essa divisão de tempo e deixando claramente o que é prioridade sobre o que, porque o cliente sempre é prioridade, faz com que fique mais fácil vocês tomar as decisões com rapidez. Claro. Surgiu um conflito de reunião. Às vezes, da forma que eu organizava a coisa, minha própria assistente sabia qual era o que fazer com aquele conflito, sem sequer me perguntar, porque era tão óbvio para ela, do jeito que eu organizei a coisa, que ela tomava a decisão por mim e tomava certo, sempre certo. Então, fazer com que esse nível de delegação, inclusive de poder recusar uma reunião que o seu time pediu, ou que até seu superior às vezes pediu, porque tem uma outra de cliente na frente, sem me consultar, sem tomar meu tempo, por mais que sejam 5 minutos do meu tempo, para fazer essa decisão, me livra para fazer outra coisa. Claro. Então, isso foi algo que eu sempre treinei minha equipe também, meus times, para ter. Eu não estou falando que o meu jeito é o único jeito de fazer, não, mas deu certo. Mas se está alinhado, todo mundo alinhado naquele jeito, fica mais fácil para todo mundo. Dá clareza. Né? Dá clareza, traz facilidade e nas autonomia, decisões, traz autonomia e faz com que fique muito mais fácil. E eles resolvam os problemas sozinhos. Então, isso é uma das coisas que, para mim, essa função da gestão de tempo é importante nesse sentido. De não se perder tempo fazendo coisas que muito provavelmente a IA vai fazer sozinha daqui a pouco. Claro. Se a gente for falar no dia de hoje, a IA vai fazer sozinha, muito provavelmente já faz. Né? Se a gente se dedicar a treiná-la, ela vai fazer sozinha hoje. Então, isso sempre me deu tranquilidade de saber que as decisões que eu tomava rápido eram claras e inequívocas. Então, tem uma gestão do tempo aliada a uma boa definição de prioridades. Exatamente. Legal. E aí permite que você trabalhe em time, porque o que faz o futuro ser o futuro que você está planejando é o time estar alinhado com ele e tá completamente comprado com isso, né? Ter consciência todos de que aquilo lá é o lugar que tem que ir e que eles puderam influenciar que aquele era o lugar. Legal. Legal. Então, eu acho que isso é algo que eu trouxe do Program Management, é algo que eu trouxe dessa experiência como Program Manager e que me ajudou demais uma vez tendo virado diretora, a fazer, que aí a chave muda realmente da gerência para a diretoria, muda o tamanho do tempo que você tem que começar a gastar no futuro, né? No futuro de tudo. Isso me ajudou bastante. Então eu acho que conseguir dedicar o tempo para o seu time é algo que é fundamental num cargo de liderança. Para construir esse futuro, inclusive. O presente e o futuro. Porque pensar no futuro é algo que você pensa em conjunto, pensa sozinho, pensa em conjunto para cima, pensa em conjunto para baixo. Mas se você não tiver tempo de fazer com que isso seja uma verdade e que não seja simplesmente um desejo, não vai nunca se materializar. E Armando, estamos chegando aqui ao fim, é muito legal ouvir a tua história. O que tu mais te orgulhas? O que mais me orgulha é o quanto que as pessoas ainda me buscam depois de eu ter saído da vida delas para pedir conselhos, para pensar o que eu
para me ouvir como eu faria a mesma coisa. Semana Tu passada fez mesmo. aquele mentor que às vezes tu consultavas. Exatamente. Isso me dá orgulho de eu ser esse mentor de algumas pessoas que trabalharam comigo, seja da Foresta, seja da Lear, seja até da Manhete Marelli. Incrível, tem um cara da Manhete Marelli que até hoje, de vez em quando, quer bater esses 15 minutos de papo comigo, meia hora de papo comigo, tá enfrentando uma dificuldade na carreira, tá? Isso é o que mais me orgulha. Sem dúvida nenhuma, o que mais me orgulha é ainda ser buscado por pessoas que, às vezes, 5, 10 anos atrás, passaram por mim e fazem pergunta, me consultam. Terça-feira que vem, por exemplo, eu vou me encontrar com uma pessoa que trabalhou comigo, que está como responsável de uma empresa, porque ele quer umas dicas, está como CEO de uma empresa e ele quer umas dicas minhas. Deve ser 6, 7 anos mais novo que eu, não é um jovenzinho, mas ele quer dicas minhas. Então, o que mais me dá orgulho é ainda poder contribuir com a carreira dos outros. Para fecharmos aqui, Armando, tens aqui três câmaras, podes escolher uma que tu queres. Para alguém que está lá naquele início de carreira, pensando em trabalhar para uma indústria, pensar como tu pensavas lá quando estavas nos teus 18, 19, 20 anos. Quais são uma ou duas dicas para essas pessoas? A primeira dica que eu dou é: seja curioso e vá atrás do que você quer. Se eu não tivesse lá atrás, quando eu era engenheiro de produto, falado com o Francisco Pretel que eu queria ser o gerente daquela planta, provavelmente eu teria seguido numa carreira de engenharia, muito provavelmente eu teria seguido numa carreira de engenharia, seria hoje um gerente de engenharia talvez, e teria ficado ali naquele ramo que era confortável, é o que eu sei fazer, sou bom em fazer, mas teria talvez ficado na carreira técnica para sempre e não teria tido essa carreira tão distinta. E a outra é, às vezes quando surgiu um desafio, porque essa eu fui atrás, mas às vezes surgiu um desafio, às vezes alguém te propõe alguma Sim. coisa. Não tenha medo de pular no vazio. Que foi o que eu fiz quando apareceu a vaga de Program Manager. Eu nunca tinha sido gerente de projeto, virado de uma hora para outra gerente de projeto. Foi o que eu fiz quando eu fui ser diretor da qualidade. Eu nunca tinha trabalhado na qualidade na minha vida. E General Manager, então, foi um pulo maior ainda e que era um desafio grandíssimo. Assim, a chance de dar errado era muito maior do que a de dar certo. Aquela hora que eu assumi como General Manager da FMM. Não tenha medo porque errar é o que faz a gente crescer se você estiver preparado para aprender com o erro. Quando você erra e não aprende com o erro, aí serviu para nada aquele erro. Né? Não dá para inovar, não dá para crescer, não dá para... É melhor aprender com os erros dos outros, é melhor ver o outro errando do que você errar, mas o erro sempre te traz um aprendizado. Então, buscar aprendizado, buscar os seus sonhos e acreditar que errar não é o fim do caminho, correr riscos é o que é necessário para você crescer. Legal. Muito obrigada, Armando. Eu que agradeço. Espero que tenhas gostado. Para nós foi um Adorei prazer. o papo. Foi um prazer. É bom que tu gostaste. Às vezes traz assim uma estrutura. Pessoal, vocês que estão escutando, espero que tenham gostado. Escutem. Temos mais episódios saindo aí brevemente. Então, muito obrigado e até à próxima. Obrigada, Armando. Obrigado, Suzana. Um prazer enorme estar nessa conversa com vocês. Muito obrigado, pessoal.